Eu acho que vai ser a escalação do bingo. Joga a bolinha. É difícil já, normalmente a gente, né, acertar a escalação do Sampaoli. É difícil. Quando ele ainda tem esse compromisso pela Sul-Americana, decisivo, caráter eliminatório, para passar para uma semifinal de uma competição como a Sula, né? Aí eu diria que é uma missão, isso aí é o Tom Cruise, é a missão impossível. Não é isso? Porque o Sampaoli, em 3 jogos, foram 3 escalações diferentes, 3 desenhos diferentes. Inclusive, na Bolívia, eu achei que ele foi muito inteligente. Também achei. E mais, hein? Ele foi meio que tradicional, né? Porque jogou... Fugindo até do padrão Sampaoli de ser, né? Exatamente. Jogou com 3 zagueiros na zaga, que já é um avanço. Não colocou o Fausto Vera entre os titulares, que pra mim eu já considero. Colocou 2 laterais na lateral. Aí já eu achei já um pouco de loucura, pensando no padrão Sampaoli. Fez uma linha de 5 no meio campo. Exatamente. Ali. Aí volante na volância, tudo no ataque, tudo. A única coisa que, quando ficou com um jogador a mais, Romano, isso aconteceu contra o Santos também na Arena MRV. Eu acho que ele tinha que ter tocado um pouco a bola, ter aproximado os jogadores, ficado um pouquinho com a bola. Mas eu vou dar um desconto. Faltou ar ali também, né? Não, tudo bem. Tanto que eu nem acho que ele tenha a obrigação de fazer isso, e até elogiei agora no começo do meu discurso, no 11 contra 11. Mas no 10 contra 11, eu acho que ele poderia ficar um pouco mais com a bola. Ele não ficou nada com a bola, como se tivesse 11 contra 11. E mais, contra o Santos, ele também não ficou com a bola com um jogador a mais. Então, acho que nesse aspecto aí, eu acho que dá para evoluir. Mas, de qualquer maneira, achei que a escalação dele foi correta. E me surpreendeu por ser... O Celso Roth ligou para ele e falou, acho que você tá um pouquinho... equivocado. Mas eu gostei, eu tô falando isso como forma de elogio. Agora, o que vai acontecer amanhã contra o Botafogo, meu amigo, aí capaz de nem ele saber. O negócio é que... como ele tem desfalques, aí que ele deve estar quebrando a cabeça ali para poder escalar o time do Atlético. Até porque ele não tem um elenco lá, que você pode dizer assim, um elenco multi, né? Ô Cláudio, nós estivemos aqui no intervalo tentando quebrar a cabeça para um possível time que o Sampaoli possa colocar em campo contra a equipe do Botafogo. Qual time você está projetando, hein, Claudão? Explica pra gente aí. Olha, são 2 desfalques certos. O Coelho tá fora porque sofreu grave lesão no tornozelo. Inclusive está passando por exames complementares para o Atlético definir a questão da cirurgia no tornozelo do jogador. Então, o Coelho vai ficar um bom tempo fora. Não dá para contar com ele agora, o Sampaoli. E tem o Alexander, que está suspenso. Recebeu na última rodada o 3º cartão amarelo. Principalmente no ataque. O Hulk vai voltar? A tendência é que sim. O Hulk começou no banco lá contra o Bolívar. O Hulk voltando, ele pode deslocar o Rony para o lado e o Scarpa do outro lado. E aí o Igor Gomes entraria ali no meio campo. Ou ele pode colocar o Caio Paulista. Eu acho que se tiver uma outra situação de atacante por lado, nesse jogo seria o Caio, que foi bem, deu entrevista, a gente trouxe um pouco mais cedo na turma no bate-bola. Ele chamou atenção no jogo lá contra o Bolívar, inclusive quando saiu o Coelho entrou o Caio, né? Então o Sampaoli já pensou nessa situação no jogo lá da altitude. E aí sem o Alexander, para mim, ou ele coloca o Fausto Vera, aí uma situação que sai um volante e entra outro, ou ele pode colocar de novo os 3 zagueiros, né? E aí seria o Vitor Hugo junto com o Lianco e com o Alonso. Possibilidades de escalação do Galo amanhã aqui contra o Botafogo. Pois é, falando nisso, pedir o pessoal da Lab, para quem está no YouTube, poder acompanhar a provável escalação do Atlético. Olha aí, ô Ale, vamos falar aqui para quem está no ar. E dentro do que o Cláudio disse. Everson, Natanael, Lianco, Alonso, Arana, Alan Franco, Fausto Vera, que aí não tem o Alexander, Scarpa, Rony, Hulk, Igor Gomes ou Caio Paulista. Você acredita nessa escalação aí? Eu acho que aí seria o mais tradicional, né? Seria o mais normal.
mas eu acho que ele ainda vai fazer algumas experiências, viu? Eu acredito que ele vai fazer algumas experiências, porque tem jogador que ainda não teve oportunidade de ser titular com ele. Sim. E eu acho que ele vai aproveitar esse jogo, em que ele tem que estar também com um pensamento na Sul-Americana, também pensando no Bolívar, para de repente lançar alguns nomes que ele ainda não viu para sair jogando nessas 3 partidas que ele dirigiu o time. Então, numa dessa, até para ele sentir, né, o cara no jogo, né, porque treino é uma coisa, quando você entra durante a partida é outra, quando você sai jogando é outra. Então, eu acho que ele pode fazer algumas experiências nesse time, como, por exemplo, um Renier, um Dudu, talvez até um Júnior Santos. Eu disse aqui que tanto o Rony como o Júnior Santos, se eu sou o treinador, eu coloco eles em jogos como visitantes. E ali o Rony foi bem, hein? Foi bem, deu passe ali pro Scarpa, que assistiu ao Alexander, né? No Sofreu a falta. Também. Então, assim, eu acho que para esses jogadores que estão sendo muito marcados pelo torcedor, é melhor jogar fora. E o Júnior Santos, ele tem uma ligação com o Botafogo, né? Conhece bem o tapetinho. Exatamente. Então eu acho que ele vai fazer alguma... Eu não digo nem loucura, né? Porque não é questão disso, não. É questão de experimentar para ver o que ele pode contar no jogo decisivo do meio da semana contra o Bolívar. Então eu acho que ele vai dar uma bagunçada nesse desenho que é bem tradicional do Claudião. Mas eu acho que ele já gastou a cota dele de tradicional no primeiro jogo das quartas de final contra o Bolívar. Mas aqui, posso te falar um negócio com toda sinceridade? Eu repetiria a escalação contra o Bolívar. Eu colocaria 3 zagueiros, deixaria um Atlético mais sólido defensivamente. Eu não descarto essa possibilidade, mas acho que já deve ter sangrado o peito do Sampaoli. Não só a escalação, mas a postura mais cautelosa do time, bem cautelosa, né? Porque não é o estilo dele, né? Não é o estilo dele. E jogando em casa, precisando vencer o jogo, eu acho que ele não vai fazer isso. Mas eu acho que seria até inteligente chamar o adversário, né? Ele tem jogadores de velocidade para atacar o espaço. Mas enfim, contra o Botafogo, que é o jogo de amanhã, eu acho que esses nomes aí, você vai ter algumas novidades aí na escalação, viu, Romano? E é bom a gente lembrar, ler o ouvinte da Itatiaia, que o Atlético, ele tá vivendo aí um departamento médico agitado dos últimos tempos pra cá, né? Você teve lesão recente agora do Lianco. Sim. Agora tem a questão do Coelho, né? O Arana ficou muito tempo. O Arana. Você falou do Lianco. Você teve o Patrick, que ficou muito tempo preterido, daí começou a jogar e bem. E depois se machucou novamente. Você teve o próprio Rony, que ficou fora. Você teve vários jogadores aí que passaram por Gabriel Menino. Então, vários jogadores que acabaram frequentando o departamento médico, né? Pois é. E aí, Cláudio Rezende, a pergunta é: como está o departamento médico do Galo? Por enquanto, o Atlético não teve liberação completa do zagueiro Juan Tressoldi, que chegou, fez uma artroscopia recente, estava fazendo um trabalho de recondicionamento físico, mas já está na fase final, então daqui a pouco já vai estar disponível, quem sabe já para o jogo da quarta-feira contra o Bolívar. E o Saravia também já entrou no processo final de recuperação, o lateral direito do Galo, que vem fazendo falta. E um detalhe, quarta-feira o Sampaoli não tem o Natanael, que está suspenso na Copa Sul-Americana. Para amanhã ele pode jogar. O Natanael e o Alonso também está fora contra o Bolívar no meio de semana. Então só essas possibilidades. O Coelho agora entra no departamento médico, mas o Saravia e o Juan zagueiro poderão deixar em breve. E o goleiro Pedro Cobra, que é do Sub-20 do Galo, está confirmado, hein? Foi convocado pelo Ramon Menezes para a seleção Sub-20, vai disputar o Mundial da categoria. O Ivan Roman iria também, mas por um pedido do Sampaoli, a diretoria do Galo não liberou o jogador para a seleção chilena para a disputa desse Mundial. Valeu, Cláudio. Obrigado pelas informações, trazendo informações do Atlético. Pedro Cobra, eu tenho falado dele aqui já tem um tempão.
internamente aí conversando com o pessoal aqui, falei, ó, o Atlético tá trazendo, tá conseguindo revelar alguns bons goleiros, né? Você tem o Gabriel Delfim, que é o reserva do Everson, você tem o Robert, que é o terceiro goleiro do Atlético, que já esteve na seleção sub-20, e agora falei do Pedro Cobra, bom goleiro também.